Esse salmo é 1 Samuel capítulo 15, verso 22 e 23. Olha o que está escrito. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele perdeu o favor não por falta de talento, mas por desobediência. Olha que incrível essa palavra. Ele perdeu o favor de Deus. Ele perdeu o favor. Existem 3 coisas que você tem que compreender. O favor de Deus, que faz você romper além da conta. Como assim romper? Porque a gente usa alguns termos, parece alguns termos às vezes gospel, né? Como as pessoas dizem, mas não é termo gospel não, é um termo profético. Romper significa você conseguir dar contra uma parede e passar por ela. A Bíblia diz que Davi saltava muralhas por causa da unção de Deus sobre a vida dele, por causa da capacidade que Deus havia colocado sobre a vida dele. Deus o ungiu para realmente romper. Então a unção, ela te leva a romper. A unção, o favor de Deus é algo totalmente diferente. Quando você tem o favor de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas elas começam a se abrir e você entra, sabe, num ritmo de conquista, num ritmo de vitória, num ritmo de bênçãos muito grande. Você entra num ritmo de conquista, num ritmo de vitória extraordinário. E isso é maravilhoso, sabe? Quando Deus te abençoa para algo. Então, Deus te abençoa para vender carro, Deus te abençoa para vender roupa, Deus te abençoa, enfim, para fazer aquilo que você faz, para pregar, para cantar. Ou seja, é um favor de Deus. O favor de Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu entendo que nós temos que orar e praticar princípios espirituais para atrair esse favor de Deus. E existe uma segunda coisa. Essa segunda coisa é a ausência do favor. O que é a ausência do favor? É o esforço e a dependência apenas em si mesmo, na força do braço, na capacidade. Em Provérbios 3, eu gosto muito desse texto, porque a Bíblia diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A pessoa que anda pela força natural, ela não está aceitando, sabe, o caminho de Deus. Então ela vai ter que viver do esforço dela. Ela vai ter que viver só do suor dela. Eu não estou dizendo, sabe, que pessoas que têm favor não têm que se esforçar, não têm que trabalhar, não têm que suar e sabe, muitas vezes ser resiliente para continuar. Não. E isso tem que acontecer em qualquer situação. O esforço. O Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. Ok? Ser forte e corajoso, Deus disse para Josué. Só que você tem que entender uma coisa. O esforço por si só, sem a direção de Deus, sem a estratégia de Deus, é canseira. Então, existe o favor de Deus, existe a ausência de favor, que é a força do braço. Ah, mas a pessoa pode ter sucesso só com a força do braço. Realmente pode ter sucesso. Só que a pior coisa que tem aqui nessa terra é você caminhar sem Deus. Uma hora dá um estouro. E quando chega a dar esses estouros da vida, não tem como você segurar algumas coisas, tá? Então eu estou sendo bem sincero aqui para você. A pessoa pode ter sucesso sem a ajuda de Deus? Pode. Na cabeça dela sendo um sucesso, né? Só que tem um detalhe. A história prova que o homem vivendo longe de Deus, ele nunca se dá bem. Sempre acontece alguma coisa no meio do percurso. E por que fazer isso? Por que
ter esse orgulho de caminhar sozinho e sabe, de conquistar tudo só pela força do braço, de colocar o seu ego na frente de Deus. Por que fazer isso? E existe uma terceira coisa, e sabe, eu tenho estudado sobre isso, e vocês talvez pouco tenham ouvido falar disso que eu vou falar. Existe o favor de Deus, existe a ausência do favor, que é o esforço humano só, certo? E existe a terceira coisa, que é o desfavor. Que o desfavor é pior do que a ausência de favor. Aí você diz assim, e como que uma pessoa entra no desfavor de Deus? É quando ela conhece o caminho que Deus deu e ela decide por ela mesma a sair para outro caminho. Saul, a Bíblia diz que foi levantado por Deus e recebeu um favor de Deus. E aquele homem que veio de uma família pequena, aquele homem que veio de uma família humilde, foi levantado por Deus para ser o cabeça de uma nação. Teve vitórias em guerras, teve seu nome aplaudido, mas quando ele perdeu o favor, ele entrou no desfavor de Deus. Pessoas que perdem o favor de Deus, elas entram no desfavor. E sabe o que é o desfavor? Agora você vai se assustar. O que é o tal do desfavor? O desfavor é como se você lutasse contra Deus. Quem é que prevalece numa luta dessas? Lutando contra Deus. Você acha que consegue prevalecer lutando contra Deus? E é nesse ponto que as coisas começam a acontecer. Porque as coisas param de funcionar. As coisas param de acontecer. O negócio para de ir para frente. Os prejuízos começam a ser maiores. As coisas começam, sabe, a de alguma maneira a ser travadas. Por causa que entrou um desfavor. Por isso que, quando a voz de Deus perde importância na nossa vida, o favor de Deus começa a se afastar. E quando o favor de Deus se afasta da nossa vida, entra o desfavor. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 8:2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. O desfavor revela o que o favor escondia. Enquanto tudo vai bem, muitos parecem espirituais, mas é na escassez, no silêncio e na pressão que o coração verdadeiro aparece. Deus, muitas vezes, ele permite o desfavor para revelar o orgulho do coração do homem, a ingratidão, a independência, a distração espiritual. Então, o desfavor é você lutar contra o favor de Deus. É você ir contra a maré. Literalmente, ir contra a maré. Às vezes, é pior você estar numa ausência de favor. Sabe, às vezes, é melhor você estar numa ausência de favor do que você ter um desfavor, ter o favor lutando contra você. É por isso que ontem, na oração da noite, eu falei sobre o servo mau e infiel que pegou o talento e enterrou. A Bíblia diz que o que ele enterrou foi tirado dele e o Senhor disse: você é um mau servo, você é um inútil servo. Aquele homem entrou no desfavor de Deus e começou a ter perdas. Deus tirou das mãos dele. Quando você entra num desfavor, Deus começa a tirar as coisas de você. A única coisa que Deus não tira é o dom, porque o dom é irrevogável e Deus não sabe, Ele não quebra a sua palavra, Ele não quebra a sua promessa. Agora,
O que Deus te deu, seja de talento, seja de outras coisas que foram conquistadas, Ele pode tirar. Porque quando o homem entra no desfavor de Deus, as coisas começam a ficar extremamente feias. O desfavor de Deus não é o fim. Não é porque você entrou numa maré ruim, não é porque, sabe, você está numa desobediência, que isso chegou ao fim. Se houver arrependimento e você voltar para a direção de Deus e começar a se submeter, porque, como eu tenho visto, as pessoas fazendo uma salada de fruta, sabe, elas fazem uma salada de fruta. Como assim uma salada de fruta? Elas bagunçam tudo, elas não seguem a direção de Deus. Tudo que é bom elas vão atrás. Mas nem tudo que é bom é a direção de Deus para a tua vida. As pessoas acham, muitas vezes, sabe, que elas podem fazer o que elas quiserem e que Deus vai avalizar tudo o que elas quiserem porque elas têm uma fé, porque elas vão na igreja, porque elas seguem o pastor, porque elas seguem a missionária. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem que andar por todos os caminhos. Você tem que andar pela direção do Espírito Santo. Às vezes você está lutando contra algo na tua vida e você pensa assim que é uma prova. Não, é um deserto que eu estou passando. E às vezes é o desfavor de Deus lutando contra você. Aí você diz assim, puxa, mas que negócio perigoso esse negócio do desfavor. Ele é muito perigoso, porque a Bíblia fala que Saul entrou num desfavor e ele foi perdendo aos poucos tudo aquilo que ele havia conquistado, a influência, o nome, a riqueza, a posição. Ele foi perdendo tudo, porque é isso que acontece. Quando você entra num desfavor de Deus, as coisas começam a se atrapalhar e aquilo que funcionava antes já não funciona mais. A maneira fácil que vinha contratos para você, a maneira fácil com que as coisas aconteciam para você, a maneira fácil como o dinheiro chegava para você, tudo para. Tudo para e você começa, sabe, a se esforçar daqui, a se esforçar dali e pega um pouco aqui e dá uma respirada e daqui a pouco está de novo em outra preocupação, porque você não está na liderança do Espírito Santo. Você não está seguindo a liderança dele. Você tinha um favor de Deus e você parou de dar ouvidos ao Espírito Santo e começou a trilhar seus próprios caminhos. Sabe, tem gente que não ouve. Eu tenho dito isso, tem gente que não ouve. Literalmente não ouve. Deus fala, Deus dá a direção, Deus mostra o caminho. A pessoa não ouve. Ela não ouve. Sabe, e ela não respeita os conselhos de quem tem uma visão espiritual, de quem mostra o caminho para ela. Ela acha que está certa. Então ela está obstinada. E essa obstinação dela em fazer do jeito dela, em fazer da maneira dela, ela pode perder o favor de Deus. A obstinação de Naamã quase o levou, sabe, a viver longe daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele disse, quando o profeta liberou a palavra para ele, não é Abana e Farpar melhores rios do que o Jordão? Agora eu vou ter que me banhar no Jordão? Ele tinha muito orgulho, muito ego, ele achava que sabia das coisas. Até que um servo dele disse assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil para o senhor não faria? E então a Bíblia diz que Naamã se dobrou a uma direção. E depois do 7º mergulho, a pele dele foi totalmente restaurada, a lepra foi embora, o destino daquele homem foi transformado. Por quê? Porque ele baixou a cabeça para o favor de Deus. Ele baixou a cabeça para ouvir a Deus. Enquanto você não baixar a cabeça para ouvir a Deus, me perdoe, mas não é assim que as coisas vão funcionar. Eu poderia, sabe, dizer muitas coisas aqui para você e começar a declarar que tudo vai funcionar e que você pode passar por cima de princípios, pode passar por cima da palavra, pode passar por cima da direção e que tudo vai ficar bem. Eu estaria mentindo para você? Não vai ficar bem? É por isso que você tem que estar na direção de Deus para a sua vida.